do exterior e pela descoberta de um interior, né, interior preenchido pelo cógito, né, cujo marcador de existência é dado pela possibilidade desse cógito ter ideias claras e distintas. Né, triângulos isósceles, escalenos, coisas desse tipo. Né. Qualquer marcador externo, qualquer externalidade, qualquer coisa escrita no exterior, né, é duvidável. Né. Sobre tudo que se disser sobre coisas externas incorrerá no modo da dúvida. A certeza exige a ostenção de um interior, né, que é acessível exclusivamente através de procedimentos da razão. Esse é o inimigo fundamental que Hume vai ter no espelho retrovisor, né, mais imediatamente, e é o inimigo que Freud terá, um dos inimigos que Freud também terá do seu espelho retrovisor. Né? Essa ideia de que a possibilidade de elucidação do humano através de um internalismo racionalista, né, a partir do qual o sujeito tem acesso pleno aos conteúdos da sua mente. Hume é o primeiro pensador moderno a chamar atenção para a impossibilidade desse modo de acesso à mente. Então, o que nós temos? Né? O modo misto está associado, portanto, à combinação subversiva, confusa, instigante, de internalismo e externalismo. Esse animal tem que ser percebido nessas duas chaves. Ele é um ser do mundo, ele é um ser da história, certo? Mas ele tem certas propriedades que o distinguem, e que estarão, e vou falar sobre elas em seguida, e que estarão presentes como condição de acesso à própria experiência que esse sujeito vai ter com relação ao mundo. Se essas dimensões internalistas não forem consideradas, chamemos de mente, né, ou de processos que se dão no espírito, né, espíritos animais, quer dizer, os termos são muito engraçados. Né, certo? O modo de fixação desse sujeito no mundo histórico fica absolutamente ininteligível. Então, vamos ver aqui como é que esse argumento, em linhas gerais, como é que ele procede. E mencionando o ponto que César fez aqui, né, o ponto de partida de todo o edifício humeano vai ser a distinção entre impressões e ideias. Esse é um ponto básico. Né? Quer dizer, isso é um ponto fundamental. Isso tem uma implicação, várias implicações importantes. Né? Impressões as impressões não são passagens para o mundo real, exterior aos indivíduos, aos seres humanos. Certo? Quer dizer, quando perguntavam a Hume qual é a relação entre as impressões e o mundo sensível enquanto tal, Hume fugia da discussão e dizia o seguinte: essa não é uma questão para filósofos, é uma questão para anatomistas. Certo? Os anatomistas dirão em que medida, né, o microfone que cai, o que o microfone faz quando cai sobre o meu pé. Né? Tudo que eu tenho para falar é a impressão que eu tenho a partir desse evento. Portanto, desqualificamos de saída, através de uma butade fantástica, né? Quer dizer, do comentário jogo, as preocupações da metafísica que põem como questão fundamental, né, a da caução ontológica de qualquer impressão que os sujeitos podem ter com relação ao mundo. Aqui essa questão está desqualificada e o que eu tenho são impressões. Impressões e ideias que são faint images, são imagens dissipadas das impressões. Né? Isso tem uma implicação fundamental, que é a seguinte: a inteligibilidade de uma ideia reside na capacidade de imaginar a impressão que lhe dá a partida. Certo? Eu não preciso ter impressão para ter uma ideia, mas uma ideia, quando vem a mim, a sua inteligibilidade ela vai estar associada à minha capacidade de imaginar qual é a impressão que lhe dá, que ele pôs no mundo. Evidentemente que isso vai trazer problemas graves de Hume com a religião. Né? A primeira vítima dessa exigência é a ideia de Deus. Né? Diante da ideia de Deus, Hume vai perguntar de uma maneira extremamente moleque: mas qual é a impressão que dá inteligibilidade? Enfim, isso valeu a não entrada dele na Universidade de Edimburgo. Né? Ele é o maior não professor da história da Universidade de Edimburgo de todos os tempos, né? Graças às implicações desse tipo de exigência. Então, não se trata de um empirismo tolo, né, de que eu só tenho ideias porque tenho impressões. A questão não é genealógica. Primeiro ter impressões para depois ter ideias. A questão é poder olhar para uma ideia e associar sua inteligibilidade à impressão, né, que lhe dá sentido, que lhe confere algum tipo de significado. Mesmo porque esse sujeito que tem impressões, que são sensações vívidas de certas experiências, e impressões que dão passagens a ideias, que vão ser imagens dissipadas das impressões,
esse sujeito, como é um sujeito posto na história, quando ele tem as impressões, ele já é um sujeito habitado por ideias, que ele já adquiriu de outras impressões. Então, do ponto de vista puramente analítico, né, ahistórico, portanto, eu posso isolar impressões e ideias, entre impressões e ideias, pondo a impressão como condição prévia à existência das ideias. Mas quando eu saio do marco puramente analítico e ponho esse sujeito na história, em movimento, dou-lhe uma biografia, né, um passado, uma certa tradição, eu vou me ver diante da impossibilidade existencial de imaginar um sujeito que tem uma impressão do tempo zero. Uma impressão que não tenha sido precedida de uma ideia, que não tenha sido precedido de uma impressão, que não tenha sido precedida de uma ideia, e aí vamos numa regressão infinita até Adão. Né? Ou até antes de Adão, segundo o pensador do século XVII, Isaac Lapierre, para quem havia homens antes de Adão. Então, antes de Adão. Então, é uma regressão que não tem. Né? Quer dizer, o fato sociológico histórico básico é de uma interação na qual as ideias precedem as impressões. Apesar de, analiticamente, as impressões serem condições para as ideias. Né? Então, isso eu acho que é extremamente interessante, porque retira também dessa dimensão da teoria do conhecimento de Hume qualquer petição de princípio ontológica. Né? Ou seja, qual é o fundamento das ideias? É uma impressão. Qual é o fundamento da impressão? Uma ideia. Quer dizer, essa regressão ela não tem término. Né? Isso impede, portanto, que eu diga que, em algum momento, essa regressão se interrompe, porque o modo da realidade se põe, né, como ponto de partida. Né? Na maneira pela qual eu tenho trabalhado e lido essas coisas, quer dizer, portanto, a própria impressão ela tem parte com a alucinação. Né? Ela é um modo alucinado de registro de alguma coisa, que é exterior à capacidade sensória e capacidade perceptória. Mas eu vou falar um pouco mais disso na frente, porque eu preciso de alguns elementos para falar disso aqui. Se a gente ficar só na dialética, impressões e ideias, já teríamos bastante confusão. Né? Já teríamos reconhecido um certo tumulto, um certo movimento, uma certa anarquia no mundo mental humeano. Né? Controla, não regula esse mundo mental a ideia de que as impressões dão partido às ideias, pela razão que eu acabei de enunciar aqui, pondo a mente na história. Mas há mais do que isso. Né? Há mais do que isso. As ideias elas existem associadas. Elas não existem dispostas discretamente. Portanto, a mente é o lugar de associações de ideias. Associações de ideias que não são comandadas por um desígnio racional que dá partido a associações. Agora você associa, né, a mente sendo comandada por um princípio diretor. Né? Vamos associar agora ideias dessa direção, vamos interromper, agora vamos associar para cá. Quer dizer, como se houvesse um ordenamento, né, um desígnio inteligente dentro da própria mente, a presidir os processos de associação de ideias. Ora, esses processos são anárquicos, são simultâneos, certo? Quer dizer, a capacidade de associar ideias em várias direções, ao mesmo tempo, é reconhecida por Hume, o que faz com que ele se aproxime de mente do seguinte tipo: mente é o nome que damos a alguma coisa que não sabemos o que é. Mente é o nome que damos à crença de que possuímos uma mente. Tá? E a ideia que ele vai, na verdade, desenvolver e pôr, sobretudo no tratado, é a ideia de um lugar onde acontecem coisas. Né? Um espaço onde acontecem coisas, feixes. Pulsões, não, esse é o outro que vai dizer. Representações, imagens, impressões. Certo? E o entendimento e a imaginação procuram dar sentido externo a essa movimentação mental. Quer dizer, não temos aqui, evidentemente, uma representação da mente como marcada por planos distintos. Né? Mas temos uma representação da mente como alguma coisa não acessível à observação racional. Quer dizer, eu não posso me exteriorizar da minha mente para pensá-la. Eu não posso pensar a minha mente. Essa é uma impossibilidade existencial e ontológica. Certo? Mas, ao mesmo tempo, eu não posso desistir de imaginar que existem mecanismos de conferição de sentido àquilo que se passa no meu mundo mental. Né? A associação de ideias, portanto, ela é explosiva, quer dizer, não há, em princípio, proibição para que ideias sejam associadas a ideias, mas Hume supõe, quer dizer, poder encontrar 3 princípios gravitacionais que operam nas nossas mentes e que regulam o processo de associação de ideias. Aqui no texto das investigações ele é mais contido, mais canônico, está mais preocupado com o ordenamento disso do que no texto do tratado, onde ele é mais explosivo. Mas essa é uma percepção falsa, né? Porque o estilo é mais contido, mas as implicações, como eu vou tentar deixar claro, são igualmente explosivas.
Quais são os princípios gravitacionais que dão sentido às associações de ideias? São 3. Associamos ideias por semelhança, associamos ideias por contiguidade e associamos ideias por causalidade. Contiguidade, semelhança, quer dizer, contiguidade. Exemplo do próprio Riemann, eu estou no apartamento,